Ok, então temos nossos 3 steps, ok? Vou passar mais algumas bases, pensando bastante no nosso quadril, na nossa pelve, sim? Vou ensinar tudo na música, eu vou falando com vocês enquanto isso, ok? Primeiro movimento que a gente vai entender agora, como base, é o B-Nova, que consiste mais em você mergulhar e você utiliza toda a sua lombar junto com o quadril, sim? Mas pensa mais que é o quadril do que pensar muito na lombar, senão você pode se machucar. Vamos testar. Devagar. 5, 6, 5, 6, 7, mergulha. Ei. Mergulha. Ei. Devagar. Mergulha. 5, 6, acelera um pouco. Ei. Vou pensar isso agora de uma perna para outra. Vou pensar, ei, ei, e na outra, ei, 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 e eu posso usar caminhadas. Ei, 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 ei. Sim? B-Nova, o nome dessa. Mais um pouquinho desse. Mais um pouquinho de B-Nova, ok? Devagar. 5, 6, e 5, 6, 7, mergulha. Ei. Ei. Ei, 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 yes. Sim? Mais um que a gente tem, que a gente vai utilizar bastante, é o juke e o Purtwine, ok? Vamos entender primeiro o juke. O juke consiste em a pelve lá pra frente, 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 pra frente, 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 frente. Sim? O juke eu posso fazer ele de várias formas. Eu posso ter com a minha perna levantada, eu posso pensar na minha perna entrando, ou eu posso pensar nele como se fosse aqui mesmo. Pum. Pum, 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 pum. Isso vai ajudar a gente depois a entender um stepzinho que a gente vai ter, que a gente vai ficar com a nossa pelve indo para baixo. A mesma coisa que a gente tem com o juke. O juke ele vai para frente, mas a gente também pode utilizar, não o juke, mas outros steps para baixo. Mas eu acho que praticando o juke a gente vai entender mais ou menos essa mecânica da pelve. A música perfeita. Juke Soul. Pensando em juke. Ei, tá, tá, tá. Ei. 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 Yes. O Purtwine, ele consiste... Aqui a gente vai precisar da nossa perna estendida. E eu vou pensar em flexionar o joelho e estender. Flexiono,
estende. E é como se alguém tivesse, ó, sabe aquela brincadeira chata de quando você tá com o joelho estendido e vem alguém e pum, e você cai? É basicamente isso. Eu vou pensar em flexiona, estende, flexiona, estende, flexiona, estende, flexiona, estende. Só que, diferente do que a gente está fazendo aqui, de deixar o quadril cair junto com o nosso joelho, eu vou pensar que o quadril vai comandar esse joelho. Então, eu tenho um A. Eu basicamente faço como se fosse um 8 com o meu quadril. Eu vou pensar nele lá para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Ele vai fazer um 8, ou como se fosse duas bolinhas, se você ver de cima. Sim? Ele vai fazer essa movimentação aqui. Para não ficar assim, ele vai ficar E eu não necessariamente tenho isso aqui. Ele vai ser mais direitinho, mas é mais pra gente entender que tem como se fosse uma pausinha. Por quê? Enquanto, teoricamente, a gente iria estender, o nosso quadril está transferindo. Então, esse aqui já está começando a estender. Só que aí eu já caio de novo. Sim? É basicamente isso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o meu braço eu posso deixar ele aqui em cima. Eu com o celular na mão, né? Sim. Tá. Eu posso ficar brincando com o meu braço. Posso deixar ele paradinho. Sim? Vamos tentar na música? Vai lá. 5, 6, 7. Ei, Um, dois. Posso dobrar o tempo. Fazer duas pernas. Ei, 2. Ei, 1, 2. Ei, 1, 2. Ei, 1, 2. Ei, 1, 2. Sim? Ok. Acho que agora a gente pode começar a nossa sequência, sim? A gente tem 3 steps lá, que é sex plus tax, badubum e o step-ins, sim? A gente tem alguns outros steps ou algumas outras movimentações que vêm de outros steps, mas como são pedacinhos, eu acredito que treinar os steps inteiros, talvez a gente fique um pouco confuso, tá? E aí a gente tem esses steps que eu ensinei, como o Benova, o Gogo Wine que eu passei lá no começo, Slow Wine ou Wine normal, e o Pretty Wine, sim? Esses são os steps também. Por exemplo, o Pretty Wine foi criado pela Pretty, sim? Gogo Wine não se sabe bem uma criadora exata, porque ele era dançado, né, nas festas, todas as mulheres faziam. Benova a gente tem lá como uma base, sim, e como step também, mas é bem uma base mesmo, não é tão considerado step. Mas enfim, é isso. Bora começar a sequência?